Bom dia, na paz do Senhor, abençoada semana, abençoada segunda-feira, a todas as pessoas que tiverem acesso a esse áudio. Hoje nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica e também uma reflexão baseada em Salmos 51, os seus versos do 1 ao 4 e depois o verso 10, que nos fala que Davi confessa o seu pecado e ele suplica o perdão de Deus e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Vamos à leitura. O verso 1 nos diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E o verso 10, aonde Davi fala ao Senhor: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glórias a Deus. Vemos aqui que esse Salmo 51 nos fala do arrependimento e do pedido de perdão de Davi após o seu adultério com Batseba. Vemos que Davi se arrepende, que ele confessa os seus erros, os seus pecados e pede perdão a Deus. E alcança a compaixão, a misericórdia e o perdão de Deus através do seu amor, que é imensurável. Prezada irmã, prezado irmão, nós sabemos que todas as pessoas podem receber o perdão de Deus, se realmente essas pessoas se encontrarem arrependidas de seus pecados. Isto independente do tipo de pecado. Deus pode perdoar e com seu perdão pode haver cura na vida daquela pessoa que cometeu um pecado. Pense comigo, perdoar é um dom maravilhoso que Deus nos dá de graça, porque Jesus já pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz. Deus seja louvado. Mas, e sempre tem um mas, não é mesmo? Eu acho relevante destacar que as consequências de um erro, de um pecado, ela pode permanecer por muito tempo na vida de uma pessoa. Ou seja, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa peca, quando ela erra o alvo, Deus perdoa diante do arrependimento e da confissão que a pessoa faz. Mas as consequências do pecado ainda permanecem na vida da pessoa por um tempo. Isso nós vemos que se dá principalmente quando há uma traição conjugal, quando palavras horríveis são ditas e que ferem a pessoa amada, quando há vícios, quando há mentiras, desprezo, entre tantos outros pecados que enchem o coração do pecador de culpa. E esse sentimento de culpa se torna tão grande, tão insuportável, que a pessoa começa a sentir a impossibilidade de conviver com o peso da culpa. Contudo, a minha palavra para você, nessa manhã, para você que não está se sentindo bem, que sente culpa e que por isso não sente alegria em sua caminhada com o Senhor, isto ser o peso do erro, o peso do pecado praticado na sua vida. Esse erro, esse pecado que tornou-se um fardo na sua vida e que tem lhe tirado a paz, a alegria e a comunhão com o Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você na manhã desse dia. Quando nós confessamos os nossos pecados, nós passamos a viver de acordo com a lei de Deus. Podemos sorrir de uma maneira sincera que agrada ao Senhor. Reflita comigo. Deus exige que nós vivamos conforme um determinado padrão. Quando nós nos desviamos do padrão divino, nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Então, eu penso que se eu, você, nós erramos, nós devemos confessar ao Senhor a nossa falha. Leia comigo. Livro de Neemias, capítulo 9 e versículo 3, que nos diz assim:
Passaram outras 3 horas, confessando os seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Você percebeu o que esse povo fez? Assim como o povo, no tempo de Neemias, confessava os seus pecados e era restaurado, também nós, pecadores, nós devemos pedir a Deus que nos perdoe, sare o nosso coração. Se você está arrependido, se você necessita de perdão, leia o Salmo 51 inteiro. Ore e confesse a Deus sua angústia. Deus se preocupa comigo, com você, com nós. Deus se preocupa com todas as pessoas de forma individualizada. Deus se importa com você mais do que qualquer amigo, ou mesmo mais do que o seu próprio cônjuge. Ele se preocupa tanto, tanto com a sua, a minha, as nossas vidas, que ele ofereceu o seu filho lá na cruz para nos redimir dos pecados. Davi pediu perdão pelos erros que cometeu nesse Salmo 51, que nós acabamos de ler. Davi pede perdão principalmente porque ele deseja sentir comunhão com o Senhor, a comunhão que não estava plena, a comunhão que precisa ser restaurada. Oração que, se você que está ouvindo esse café com Deus, você que em algum momento errou o alvo, que você pecou, dobre seus joelhos, confesse ao Senhor, peça perdão a Deus e Ele vai te perdoar, Ele vai te renovar, vai restaurar a sua alegria, vai lhe conceder paz, vai reestruturar a sua vida. Você crê nisso? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, dai-nos a tua graça, Pai. Usa da tua misericórdia em nossas vidas. Eu confio a minha vida nas tuas mãos e apresento a vida de cada ouvinte no teu controle, pois nós somos seus servos. Nosso desejo é a cada dia mais sermos fiéis, dispostos e aptos para o teu reino. Nós confessamos nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições e pedimos pelo teu perdão. Nós pedimos, Senhor, pela tua misericórdia, que tu, Senhor, nos conceda, Pai querido, o teu bálsamo, a tua paz, a tua alegria. Deus Santo, Deus maravilhoso, nós apresentamos, Senhor, de diante de ti as nossas vidas. Nós apresentamos, Senhor, no nosso coração, sincero, arrependimos e pedimos, Senhor, restauração, renovo e uma plena comunhão contigo. Fica conosco, Jesus. Amém.